Olá, turma. Eu sou a professora Ariane e vamos continuar na nossa disciplina de Tecnologia de Alimentos falando um pouco sobre a legislação de alimentos. Então, é um tópico importante para que tenhamos, pelo menos, noção de quem procurar ou que leis, que portarias procurar no momento que pensamos em produzir determinados produtos. Então, a legislação de alimentos, na verdade, ela acaba sendo um curso inteiro, né? Ela tem carga horária bastante grande e aqui a gente vai apenas falar de uma maneira geral o que é importante a gente considerar quando pensamos na questão legal, na questão de produção, a quem seguir ou como seguir. Então, a segurança de alimentos, ela é, além de ter o direito à alimentação saudável, ela é o ato de fornecer produtos e serviços confiáveis, livres de perigos, né? Então, nós falamos na nossa outra apresentação que os perigos podem ser biológicos, químicos e físicos e que nós temos que prevenir ou eliminar que eles estejam no alimento de forma que possam causar uma doença ou um dano ao consumidor. Então, nesse contexto, nós temos que obedecer algumas regras, normas, legislações, diretrizes, tanto brasileiras quanto internacionais, dependendo do cliente que a empresa está procurando atender, se for de outro país, por exemplo, atender a legislação daquele país. Mas no Brasil, quando a gente pensa em trabalhar com alimentos, a gente tem que seguir as regras da vigilância sanitária. Então, eu coloquei nessa ilustração para vocês que a fiscalização, ela atua na nossa cidade. Aqui em Manaus, nós temos o Devisa, que é a vigilância sanitária do município, que faz a fiscalização nos estabelecimentos de alimentos. Então, o Devisa, em nível municipal, ele atua sob a coordenação da gerência de produtos, né, da Fundação de Vigilância em Saúde, que é o nível estadual. Então, nós temos que atender às legislações de forma que estejamos também atendendo ao que exige a vigilância sanitária, em se tratando de Brasil. Então, na questão das legislações e normas, nós temos eu costumo utilizar ou citar uma escada em busca dessa segurança do alimento. Então, o primeiro degrau, a gente trata das boas práticas de fabricação, que são as regras básicas na produção de alimentos. Nessas regras básicas, nós temos procedimentos operacionais, que são documentos. Então, nesses documentos, nós vamos colocar, e que vai ser o quê? A Bíblia que a nossa produção vai ter que seguir, aqueles preceitos, para que a gente tenha uma produção segura do alimento. O segundo degrau já é um sistema um pouco mais elaborado, né? Ou bastante elaborado, que é o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, ele é um sistema que basicamente envolve a probabilidade de um determinado perigo biológico, químico ou físico estar naquela etapa e transformar aquela etapa da produção do alimento como um ponto crítico a ser controlado. Esse sistema PPCC, apesar de ele ter sido desenvolvido lá pela NASA, quando os astronautas foram à Lua, ele está na legislação, mas diversas empresas ainda não utilizam esse modelo de trabalho, que envolve essa análise do risco. Então, não basta dizer que tem um micro-organismo naquela determinada etapa, por exemplo, de recepção de matéria-prima. Nós temos que identificar se existe esse micro-organismo e qual a probabilidade do micro-organismo estar ali. Se aquela determinada matéria-prima, ela vem de um fornecedor qualificado. Então, esse é um sistema a mais, além das boas práticas. E, mais para cima dessa escada, a gente vai ter os demais sistemas que não são obrigatórios, não estão na legislação brasileira, como, por exemplo, o FSSC 22000 e IFS 22000, mas que são certificações que são opcionais. Então, se a empresa opta por ser certificado no FSSC, ela faz todo o investimento para obter aquela certificação.
Então, a certificação ela é um conjunto de requisitos, exigências que a empresa deve atender. Então, para alguns países, eles já colocam que eles só aceitam que o produto seja exportado para lá se atender determinada norma. E aí o país tem que a empresa tem que decidir se vai ou não adotar aquele modelo de normas, de requisitos para seguir, de forma que consiga vender para aquele país. No contexto brasileiro, então, para as boas práticas, a gente já tem aí bem massificado, né, nas indústrias a adoção dos preceitos básicos que são trazidos na portaria 326 da Anvisa, na 368 do Ministério da Agricultura, na 275, e temos o Código Sanitário do município de Manaus. Não esqueçam também que a gente tem uma legislação da cidade de Manaus. Então, eu coloquei para vocês no conteúdo da nossa sala de aula a RDC 275, porque ela é bastante prática e utilizada pelas empresas, porque ao final dela, ela tem meio que um checklist. Então, você pode se guiar por lá quais são os itens que você tem que aplicar na sua planta de produção. E também temos o APPCC como uma legislação aí da Anvisa do Ministério da Saúde. Com relação às boas práticas, então ela é o item básico para a nossa produção de alimentos. E aí, a gente, considerando como item básico, é algo que toda empresa que trabalha com alimentos ou toda produção de alimentos deveria seguir, independente de ser uma grande empresa ou de ser uma produção artesanal ou uma produção doméstica de um determinado alimento. Um exemplo muito consumido nosso aqui são, por exemplo, os bombons ou as balas de cupuaçu, a bananinha frita. Então, nós temos vários ambulantes que trabalham com alimentação regional e, ainda assim, é possível seguir essas regras básicas de produção de alimentos. Dentre elas, nós vamos citar aqui algumas. Por exemplo, a questão predial, a questão da estrutura física, as edificações, a questão dos móveis e utensílios, que a indústria deve estar localizada num local que não alaga, que a jardinagem ao redor do prédio é bem feita, que o prédio seja telado, o piso, as paredes, que sejam resistentes, impermeáveis, que tenha ralos adequados, que o fluxo de produção também siga uma ordem que evite a contaminação cruzada, que nós já comentamos, né, que a contaminação cruzada é a possibilidade de uma superfície contaminada em contato com outra não contaminada. Então, a questão predial ela é fundamental nas boas práticas. Um segundo item é a questão da higienização. E essa higienização aqui, neste momento, a gente está falando das instalações. Então, com a limpeza, quando a gente limpa, a gente está retirando o que vê, e com a higienização, a gente retira o que não estamos vendo, que aí é a aplicação, por exemplo, de um produto químico, como a água sanitária, o hipoclorito de sódio. Então, os utensílios, vassoura, balde, rodo, tudo isso também tem que ter uma validade, né? Eles não são eternos, então eles têm que ser trocados periodicamente. É necessário que o responsável técnico tenha uma boa equipe de serviços gerais, uma equipe capacitada, treinada nas diluições dos produtos químicos, que utilize corretamente os equipamentos de proteção individual, e também no momento da aplicação, do manuseio desses produtos químicos e também do armazenamento desse material. Então, coloquei aqui uma ilustração que o material de limpeza deve ser armazenado no local adequado e que nós devemos combater a ideia de utilizar qualquer produto que não tenha registro na vigilância sanitária. Como exemplo, os produtos clandestinos que, infelizmente, são vendidos na cidade de Manaus, por exemplo, e não devem ser utilizados, pois nós não sabemos, de fato, né, o que tem ali naquele produto, ele não tem uma etiqueta, registro na vigilância, e eles não podem ser utilizados na indústria de alimentos. Um outro item é o controle de pragas. Então, pragas nós consideramos animais, insetos ou vetores de doenças que possam estar na área de produção de alimentos, ou seja, eles devem ser banidos.
E também não devemos proporcionar para eles condição de abrigo, de alimento, de água. E eu costumo dizer também que nem amizade, né? Eu entendo que várias pessoas têm o seu pet, têm o seu gato, mas eles não são bem-vindos na área de produção de alimentos. Então, não ter o gato na área de produção não significa que ele não está lá. Então, eu já visitei uma vez uma empresa e coloquei aqui para vocês a ilustração que eles falaram assim, não tem o gato, mas eu visualizei que havia resíduos deixados pelo gato no local de produção. Então, são situações que devem ser combatidas. Nesse outro exemplo, nós temos um cartaz, que o cartaz já estava há tanto tempo na fábrica que ele já era foco de baratas atrás do cartaz. E a presença de pombos e aves num galpão que não tinha telamento. Então, já tinha até abrigo, já estavam fazendo uma casa naquele local. Então, a gente percebe que o animal, o inseto, ele está ali, inclusive aproveitando condições que foram proporcionadas a ele. Um outro item é a utilização no combate às pragas de produtos que sejam legalizados. Então, assim como os produtos de higienização, os produtos de dedetização e do sistema de controle de pragas também têm que ser oficiais, ou registrados na Anvisa, de forma a não causar problemas ambientais e nem quem está aplicando, e muito menos de contaminação do produto. Um outro item é a potabilidade da água. E a água, ela deve seguir a legislação vigente. Eu coloquei lá também no conteúdo de vocês da nossa sala de aula a legislação vigente, que é a Portaria de Consolidação 5 da Anvisa. E é importante lembrar, não só que a indústria deve fazer as análises laboratoriais periódicas, mas temos que observar também as condições onde fica o poço, as condições de tubulação, que sejam feitas manutenções regulares, bem como a limpeza das cisternas ou caixa d'água, para não acumulação de resíduos e propiciar maiores chances de contaminação da água. Os resíduos ou lixos também têm que ser armazenados em recipientes identificados, íntegros, de fácil higienização. Os coletores devem ter tampas com acionamento sem contato manual, então ter um pedal para serem acionados, e essa coleta dos resíduos ela deve ser frequente. Então, tudo isso também contribui para evitar o acúmulo de resíduos que possa trazer ou criar condições para que as pragas se instalem também na indústria. E aqui eu deixo como exemplo a presença de acúmulo de resíduos, trazendo a presença de urubus na área externa da fábrica. Então, são situações que devem ser evitadas para que o sistema de boas práticas possa funcionar de forma correta. Nesse exemplo de uma fábrica de castanha, nós temos a questão das cascas. Então, a castanha ela é descascada, a gente vai falar sobre isso na nossa aula sobre calor. Como fruto desse processamento, as cascas seriam resíduos e são utilizadas, na verdade, como fonte para a alimentação da caldeira. Então, a caldeira, na indústria de castanha, ela é importante para a geração de vapor, geração de energia, e, nesse caso, eles não dispõem a casca simplesmente colocando ao relento ou deixando numa área externa. A casca é utilizada como aproveitada para a produção de energia. Então, um item muito importante, mais recentemente, em função da pandemia, dentro das boas práticas, é a questão da higiene operacional, ou a higiene pessoal. A higiene pessoal ela sempre foi importante na indústria de alimentos, porque a indústria é feita também de pessoas. E as pessoas podem ser fontes de contaminação, infelizmente. Então, mais do que nunca, agora com a pandemia, reforçamos a atividade de lavar as mãos, o uso correto dos equipamentos de proteção individual, não espirrar ou tossir ou falar sobre os alimentos, não utilizar não utilizar o celular no momento da manipulação. E esses hábitos a serem tratados diariamente na indústria, elas compõem o que a gente chama hoje de compor a cultura de segurança de alimentos. Então, nessa ilustração, eu coloquei para vocês aí que o funcionário, ele utiliza o uniforme da empresa, mas ele foi fazer as suas necessidades e deixou a luva
as luvas ali em cima do mictório. E ele vai voltar para a área de produção. Então, muitas vezes, a empresa dá o uniforme, dá os EPIs e as condições para o funcionário, mas a execução das atividades ela precisa ser trabalhada para que esse funcionário, esse colaborador, entenda que a saúde dele ela acaba fazendo parte da saúde da empresa e da saúde do alimento que está sendo produzido. Então, a questão da higiene pessoal ela é muito além só de tomar banho diariamente, de ter as unhas curtas, de não usar, de escovar os dentes, de não usar maquiagem. Ela é realmente uma cultura que o funcionário tem que entender que a saúde da família dele em casa e dele em casa, ela é necessária também para fazer parte da saúde da empresa e do produto. Um outro item importante nas boas práticas é a manutenção preventiva e calibração dos equipamentos. Então, os equipamentos, a gente não pode simplesmente utilizá-los eternamente, um momento eles vão quebrar. Então, é preciso fazer uma parada programada com a manutenção deles. E a calibração também, por exemplo, as balanças. Então, as balanças elas têm uma rotina de utilização e de tempos em tempos precisamos confirmar se a pesagem dela continua sendo aquela que ela está marcando. E, para isso, a gente pode contratar uma empresa para fazer a calibração daquele equipamento. A calibração gera um documento, que é esse que está na ilustração, nos mostrando o erro ou a incerteza daquele determinado equipamento, para que possamos utilizar essa informação de forma a fazer a pesagem correta daquele determinado produto acabado, ou matéria-prima, ou aditivo que está sendo utilizado. Nesse contexto, então, a gente chega para receber a matéria-prima, para receber aquele alimento que vai ser trabalhado. E aqui a gente começa, então, a falar da primeira etapa da produção dos alimentos, da tecnologia de alimentos, como as técnicas de recepção, classificação e sanificação dessas matérias-primas. Então, as matérias-primas, ingredientes de embalagem, eles devem ser transportados em condições adequadas de higiene e conservação, devem ser recebidos em área limpa e protegida, devem ser inspecionados e aprovados antes de serem aceitos na fábrica. As temperaturas das diversas matérias-primas, elas têm que atender às condições especiais previamente definidas com o fornecedor, e produtos que não atendem a essas condições, eles devem ser reprovados, não devem ser aceitos ou dispostos em um local em separado para que eles tenham uma destinação adequada. Nesse contexto, é importante falar da qualificação do fornecedor. Então, não temos como pensar em obter um produto excelente, um produto acabado que seja considerado maravilhoso, se nós não temos uma matéria-prima de boa qualidade. Então, é preciso qualificar os nossos fornecedores para que eles forneçam matérias-primas que possam ser trabalhadas já sendo matérias-primas seguras, com uma qualidade sensorial, que vamos falar um pouquinho mais para frente, adequada. Então, primeiro tenho que dizer para o meu fornecedor quais os itens que eu preciso que ele atenda. Tenho que ter fornecedores selecionados, de preferência que eu fui visitar, que eu inspecionei as condições de boas práticas, por exemplo, desse estabelecimento, desse fornecedor. Caso ele não possa me atender, eu tenho um fornecedor alternativo, também já selecionado, eu preciso cooperar com o fornecedor durante a execução do contrato, eu tenho que ter certeza que ele comprova essas exigências. Por exemplo, eu posso pedir que ele me forneça a matéria-prima com certificados de análise, e essa certificação ela pode também ocorrer por parte de órgãos certificadores. Então, eu posso dizer para determinada empresa que eu só compro o pescado dele se ele já for certificado no sistema ISO 22000, por exemplo. Então, ele já vai ter que procurar uma certificadora, atender todos os requisitos daquela determinada norma, e aí eu só compro sob essa condição. Mas tudo isso tem que ser estabelecido antes com o seu fornecedor. Então, aqui eu deixo como exemplo a questão do guaraná. Então, o guaraná da nossa região amazônica, ele é matéria-prima para bebidas gaseificadas, né, para refrigerante aí de várias marcas, e uma muito famosa em nível mundial.
E aí a gente precisa entender que temos que ter um trabalho com o fornecedor, seja ele um fornecedor mais urbano, seja ele um ribeirinho, seja um comunitário, mas que é necessário que haja essa parceria com o nosso fornecedor para que ele seja qualificado. Ainda com relação aos requisitos de recepção de matéria-prima, ela deve vir sem parasitas ou micro-organismos ou substâncias tóxicas, e a gente que estabelece os padrões internos de qualidade ou define que o fornecedor terá que seguir a legislação vigente. É necessário, em alguns casos, a análise laboratorial do produto que vai ser recebido, como, por exemplo, para evitar a presença dos pesticidas ou agrotóxicos. E condições também que possam reduzir ao máximo contaminação de origem, a presença de terra, barro, folhas, que são materiais que podem trazer micro-organismos contaminantes ou patogênicos. A forma como esse produto vai ser recebido, ela deve ser também evitando o contato do material contaminado com o material que está limpo, superfícies limpas, inclusive a roupa do manipulador que recebe essa matéria-prima. As mãos também devem ser sempre lavadas, assim como os equipamentos. Então, no contexto da classificação das matérias-primas, a gente pode seguir o que diz o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento de 2014, está lá no material disponível para vocês, na nossa sala de aula. E aqui a gente vai ter os alimentos in natura, coloquei como exemplo a laranja, que é o quê? Um alimento pronto para o consumo, que não teve um processamento, ainda não aconteceu nenhum processamento. Diferentemente do minimamente processado, em que o produto aqui, ele já foi, a laranja, né, já foi pressionada, já teve um tratamento, e da qual a gente obteve o suco. Um outro tipo de alimento é o alimento processado, em que o alimento já teve a presença, já foi adicionado de sal, açúcar ou algum produto que já modificou a sua forma de minimamente processado, e os ultraprocessados. Aqui eu coloquei a bolacha recheada, né, que são formulações industriais que já possuem mais de 5 aditivos, ou 5 ingredientes, desculpa, na sua formulação. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles têm sido combatidos, né, pelos guias de alimentação de forma saudável, e temos que considerar essa classificação, mas também com relação à questão nutricional. Então, a qualidade nutricional do alimento, ela tem que ser considerada para o desenvolvimento, né, do organismo, de um modo geral, mas também na questão da produção em si. Então, coloquei aqui um exemplo de um resultado de um laudo de análise de castanha com relação à presença de brometo de metila. Então, ele é um produto químico, ele é um agente químico que tem legislação específica. Então, a castanha recebida pela empresa, ela é analisada e aí ela já tem que dizer que ela é isenta ou que o limite de quantificação para aquele agente químico atende à legislação específica para ele. Em alguns casos, é que seja não detectado, ou seja ausente aquele agente químico. A qualidade sensorial são os aspectos do alimento relacionados com a cor, sabor, o aroma, todos aqueles parâmetros que envolvem questões até psicológicas do consumidor. Então, é importante relacionar, por exemplo, a aparência, né, daquele alimento. Então, não necessariamente, se ele não está tão bonito, ele deixa de ser nutritivo só pela aparência, mas são questões importantes na recepção da matéria-prima. Isso nos leva ao processo produtivo, que são as demais etapas de planejamento, de aquisição, higienização da matéria-prima, o tempo que vai se utilizar para distribuir. E aqui eu trago como considerações também a serem feitas, quais são os fatores que influenciam o armazenamento daquela matéria-prima. Então, a gente vai ter os fatores relacionados às variáveis biológicas de fontes internas,
como a respiração daquele vegetal, fontes externas, a presença de outros micro-organismos, de animais, roedores e pássaros. Questões físicas, como propriedade física das massas de grãos, por exemplo, e questões químicas, como a composição do ar daquele galpão, daquele local onde vai ocorrer o armazenamento daquela matéria-prima. Então, como exemplo, eu trouxe aqui a castanha. Nesse caso, aparentemente, essa estrutura branca, né, já é a presença de um fungo em cima da casca da castanha. Mas não necessariamente ela vai estar estragada ou vai estar imprópria, porque a gente já tem a presença de um sistema de controle de qualidade na recepção da matéria-prima, que vai efetuar um descascamento prévio e vai avaliar a presença do teor de água, o teor de água daquela castanha, identificando a possibilidade dela ser recebida ou não, com base nos parâmetros que a empresa utiliza para aceitar aquela matéria-prima. Nesse contexto de variáveis que afetam o armazenamento de um produto, então nós temos aí, por exemplo, a etapa de recepção da castanha do Brasil e essas diversas variáveis que citamos que vão afetar a castanha recebida dentro desses sacos, armazenadas nos sacos, no galpão. Então, para cada matéria-prima, esses fatores devem ser observados. A outra questão se trata da higienização dos alimentos no momento do seu recebimento, dos alimentos quanto matérias-primas, né, pela indústria de alimentos. Então, nós temos aí um conjunto de práticas para serem aplicadas e chegarmos a uma boa condição higiênica inicial, no início da elaboração do produto, envolvendo a limpeza, que aí vai ser a água, a escovação, e até a utilização de agentes químicos. Então, a gente tem diversas etapas de enxágue, limpeza, desinfecção, e isso vai ser necessário avaliar cada caso. Então, para cada tipo de produto, será utilizada uma rotina de higienização daquela matéria-prima e retirada das sujidades, sejam elas inorgânicas, como resíduos metálicos, ou orgânica. E aí, nós temos como exemplo a presença de cálcio e magnésio na água, por exemplo. Então, você tem que fazer a avaliação da potabilidade da água que você está utilizando para a limpeza da matéria-prima, inclusive, para que não fiquem resíduos tanto nas superfícies de trabalho quanto no alimento. E também a retirada de determinados resíduos que já possam vir, por exemplo, como terra naquela matéria-prima. Então, é importante considerar as superfícies das instalações também, se a gente vai ter aí madeira, metal, vidro, a presença de tintas ou borrachas e tudo aquilo que possa ainda contaminar o alimento com a presença de alguma substância que seja tóxica e que possa ser transferida para a matéria-prima. Nesse caso aqui, é um exemplo da qualidade da água, que deve ser avaliada periodicamente. E aí, nesse exemplo da castanha, a água é utilizada para resfriar o produto durante o processamento, aí já, ou também no seu recebimento, para limpeza superficial ou depois para resfriar o produto já após ele ter passado no autoclave antes de ser quebrado. Então, para a higienização das matérias-primas, das superfícies, é importante verificar qual meio é padronizado, qual meio físico ou químico é padronizado para aquele determinado alimento. E dentre os meios físicos, então, a gente vai ter a utilização de vapor, água quente, ar quente. E aqui, como exemplo, nós temos um secador em cilindro. Então, a castanha, após ser recebida, ela passa por algumas etapas, após ter sido armazenada, como estavam naqueles sacos da ilustração anterior, ela passa por cilindros rotativos, em que ela gira aí dentro dessa estrutura, recebendo uma determinada quantidade de calor, já auxiliando na questão da redução da umidade. Então, aquela primeira foto, né, que ela já vinha meio molhada, então ela já começa a ser seca. Então, a gente já tem a utilização aí, então, de vapor, de ar quente, na recepção do produto. Como meio do produto, não, da matéria-prima. Como meio físico, ainda a gente tem a radiação ultravioleta,
é utilizada, por exemplo, na pasteurização de sucos. Então, existem vários artigos e um deles eu vou colocar para a leitura de vocês, vai ficar lá no material de apoio. Temos processamento com alta pressão, mas aí vejam que já é um equipamento mais que requer um investimento maior da empresa, né? E aí a gente tem a pasteurização a frio, que é submeter o alimento sólido ou líquido a altas pressões, a temperatura ambiente, usando, por exemplo, a água como agente líquido. Então, ela é o meio de transferência de pressão e esse processo consegue inativar micro-organismos e enzimas e preserva vitaminas daquela matéria-prima, daquele alimento. Como meio químico de higienização, temos aí de padrão e bem acessível o hipoclorito de sódio, e temos já mais em nível industrial a utilização de ácido peracético, cada um deles tem literatura específica, sugerindo e testando concentrações e tempo de utilização para determinados produtos. E aí eu sugiro que, para cada produto, você pesquise qual que é o meio químico de higienização adequado para a sua realidade. Temos também os compostos iodados e os compostos quaternários de amônio. Nesse contexto todo, nada pode ser feito na indústria de alimentos sem documentação. Então, é importante que tenhamos os procedimentos operacionais padronizados. Então, como eu comentei antes, eles podem ser considerados as regras, exigências, os requisitos que temos que seguir, padronizando de fato o que vamos fazer. Então, essa padronização é como o registro que deve ficar e ser seguido de todas as operações que serão feitas e o que foi feito com relação àquele lote, por exemplo, que foi produzido. Esses procedimentos operacionais, eles devem trazer como será feita aquela atividade, quando será feita e quem é o responsável por executar aquela atividade. Portanto, isso forma uma condição mais organizada para a elaboração de um determinado alimento e gera também registros que possam amparar a produção dos lotes daquela indústria. Nesse contexto, a gente também tem um manual de boas práticas de fabricação. Então, o manual de BPF, como a gente chama, ele é composto dos POPs. E vejam aí o que tem como POP 1, POP 2, 3, 4, 5, como fala lá na legislação. São esses itens que a gente citou, que são os itens de boas práticas de fabricação. Então, com esses itens, agora, a gente já organizou a nossa empresa com relação às boas práticas, já recebemos a matéria-prima e agora já temos condições de partir para as nossas técnicas, nas tecnologias de alimentos e os processos de conservação de alimentos. Então, na nossa próxima aula, já vamos tratar sobre a aplicação de calor, que é o nosso primeiro princípio de conservação. Vamos lá?